Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Drops, essa série de pequenas mensagens onde todos os dias de janeiro a gente recebe um recado do coração de Deus diretamente para o nosso. Então, vamos lá? Falar de sexo, pornografia, imoralidade sexual tem sido um tabu dentro do meio cristão, do meio religioso. Eu cresci na igreja protestante, e me lembro quando eu era adolescente, era muito comum observar que as pessoas faziam vistas grossas para esses assuntos. Lembro que na minha adolescência, um menino que ficava com muitas meninas dentro da igreja era tido como alguém viril, era alguém que tinha sua masculinidade estabelecida. Graças a Deus, essa ideia tem caído por terra, sobretudo nessa nova geração. Mas ainda assim nós falamos pouco sobre isso. Fato é que o sexo faz parte do instinto humano. A Bíblia não nega isso, mas a Bíblia direciona o homem para o momento que essa prática deve acontecer. E a Bíblia deixa claro isso, que essas coisas precisam acontecer. O ato sexual entre um homem e uma mulher precisa acontecer dentro do casamento. Efésios 5:31 diz que o homem deve deixar a sua mãe e seu pai e tornar-se um só com a sua mulher. E eis o grande mistério do casamento, que exemplifica o mistério de Cristo e a sua igreja. Talvez você já tenha ouvido isso, mas eu queria trazer um outro texto que abordasse essa questão da prática sexual, da pornografia, da imoralidade sexual, no sentido de revelar o porquê a Bíblia determina diretrizes tão claras para essas práticas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto porque naquela época, naquela cidade, havia uma grande perversão sexual, porque Corinto era uma cidade que vivia sob a influência de muitas outras práticas religiosas, sobretudo aquelas que tratavam de atos sexuais como oferendas aos outros deuses. Então Paulo está ensinando aqui aos cristãos que eles devem pensar que o corpo deles é templo do Espírito Santo e que o pecado da imoralidade sexual é um pecado que se comete contra o corpo e que mais ainda o corpo dessas pessoas, ou seja, o corpo daquelas pessoas, dos cristãos, não pertencia mais a eles, mas agora era propriedade de Deus. E propriedade de Deus porque foram comprados por um alto preço. Então veja bem o pensamento de Paulo. Ele diz: olha, vocês não devem fazer essas coisas porque esse pecado é contra o corpo. De todos os pecados, esse pecado é contra o corpo. E o corpo de vocês é templo do Espírito. E vocês são templos do Espírito porque foram comprados por alto preço. Então Paulo deixa claro a razão pela qual nós temos que nos afastar da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela fica assim visível nas diversas maneiras em que o sexo, fora do lugar certo, do tempo certo e da maneira certa, se expõe. Pornografia é imoralidade sexual, o sexo antes do casamento é imoralidade sexual, fornicação é imoralidade sexual, pertencer a várias pessoas é imoralidade sexual. A palavra diz que aqueles que foram comprados por um alto preço, foram comprados pelo sangue de Jesus, esses são templo do Espírito, e o corpo agora deles não pertence mais a eles mesmos, mas agora pertence a Deus, e nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Reconheço que essa é uma das maiores dificuldades para os jovens hoje. Eu também sou jovem e sei que isso é muito difícil, mas se nós temos uma consciência de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, isso muda alguma coisa em nós. Se nós temos a consciência de que Deus nos comprou por um alto preço e agora somos propriedade dele, isso muda alguma coisa em nós. O convite desse Drops de hoje é para você reavaliar a sua postura e a sua conduta nessa área e nessas questões. Afinal de contas, nós somos chamados para glorificar a Deus com o nosso corpo. Que Deus te abençoe.